Olá pessoal, Alex Real da revista Diocara. Pessoal, é o seguinte, fiz o último vídeo, né, falando da postagem do Ministério Público do Estado do Ceará. Algo muito estranho aquela postagem, não entendi realmente, porque um órgão fiscalizador, falando que fiscalizou, havia aí irregularidade e os veículos estavam transportando alunos. Então, assim, ficou uma coisa muito sem explicação, tá? Mas é o que está lá. Então eu convidei, né, o Padre Antônio, tá, para poder estar falando. O Padre Antônio, ele já fez participação aqui na revista Diocara, e também o candidato da última eleição aí a prefeito da cidade de Diocara, Gilberto Lopes. Convidei também, porque, pessoal, conheci eles num grupo de política, tá, que o pessoal fala de política, debate, tá, então eu convidei ele. Pessoal, todos estão convidados. Vice-prefeita Amanda, eu convidei também Humberto Maia, também vou convidar outras pessoas, tá? O prefeito Leonildo já participou aqui. Então, assim, pessoal, aqui é uma página aberta. Tá claro que a vice-prefeita bloqueou a revista Diocara, mas assim, pessoal, convidamos a irmã dela, né, que foi ex-secretária a Daniele Bezerra, para poder estar explicando o que aconteceu, tá dando o lado, explicar um pouco mais sobre o assunto que aconteceu na época lá que ela saiu. Tá, então assim, pessoal, a gente dá oportunidade para todo mundo, tá? Então nós estamos convidei o Humberto Maia, tá? Para a gente poder estar fazendo uma participação aqui na revista Diocara. Ele não retornou, tá? Eu procuro vereadores para conversar. Então assim, pessoal, sabe? A gente está tentando aí trazer para vocês o máximo de informação. Tem vídeos curtos, tem vídeo de 1 minuto por aí rolando, 50 segundos. Mas quem quer se informar um pouco mais, sabe? Interagir um pouco mais, vem aqui para a revista Diocara, tá? Eu sou Alex Real, essa é a revista Diocara, então eu convidei, tá, o Padre Antônio e o Gilberto Lopes para falar sobre esse assunto. Por que eu convidei o Gilberto Lopes? Porque ele é um candidato, né? Ele saiu como candidato a prefeito, então eu quero a visão dele para essa situação. E o padre, né? A gente já convidou ele para participar, ele já participou, também convidei ele, tá? Porque olha só, a postagem do Ministério Público do Estado do Ceará diz o seguinte: na quarta-feira, dia 29, um dia antes do acidente, a Promotoria de Justiça e o Centro de Apoio Operacional da Educação, do MP, acompanharam a vistoria da frota escolar do município, feito pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Durante a ação, todos os veículos foram reprovados, após serem identificadas diversas irregularidades. Então, assim, tem irregularidades e está reprovado. Por que que esses ônibus estavam se transportaram alunos? Não dá para entender isso aqui. Aí diz, né, na postagem do Ministério Público diz o seguinte, vamos lá. Olá, pessoal. Eu abri aqui o vídeo, pessoal. Diz o seguinte na postagem do Ministério Público, o seguinte: Ministério Público do Ceará cobra condições seguras no transporte escolar após o acidente. Agora, veja bem, se o Ministério Público ele cobra condições seguras, já não estava lá na vistoria? Não estava o Ministério Público, a Promotoria de Justiça e o DETRAN? Não era mais fácil notificar os donos dos ônibus e não deixar transportar? Não é mais fácil isso? Então, assim, é o que eu tô falando, eu tô usando aqui a lógica, pessoal. Se tá o DETRAN, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, eles podem, né, notificar e impedir que esses ônibus aqui carreguem alunos. Eu acredito que sim. Porque se não podem, por que existe a vistoria? Gente, vamos lembrar o seguinte: nós estamos pagando o salário de todos eles, certo? Isso aqui é dinheiro público, entendeu? Então, como que ele pode cobrar uma condição insegura se eles podem já agir, entendeu? E falar assim, ó, não vai transportar aluno, acabou. Ah, mas não, entendeu? E agora, não sei se o ônibus que tombou, ele passou também na vistoria, não sei, porque se ele passou na vistoria, passou pelo Ministério Público, Promotoria de Justiça, DETRAN, para depois pegar aluno, para eles agora cobrar da prefeitura, né? Então, é estranho, tá? É no mínimo estranho, mas eu convidei eles aí. Segue as opiniões do Padre Antônio e Gilberto Lopes e a gente volta já já, hein? Olá, pessoal da revista Diocara. Cumprimento-vos afetuosamente com meu mais cordial abraço.
as minhas mais humildes orações. Um abraço especial ao meu grande amigo Alex Real. Gente, sobre o vídeo do transporte escolar postado nessa revista, nessa página no Instagram, quando meu amigo Alex faz um alerta, veja bem, falar do transporte escolar, basta nós lermos a Constituição Federal no seu artigo 208, que garante o transporte escolar para os alunos, com as seguintes competências: do ensino infantil ao 9º ano, competência dos municípios. Ensino médio, competência dos estados. Lei essa regulamentada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Lei 9.394/96. Vejam bem a situação. Só que o que me parece é que no município de Ocara, a contratação das empresas que fazem o transporte escolar do ensino médio é pela prefeitura. É o que dizem, eu não tenho certeza sobre tal situação. Vejam bem a questão. O município passou, na véspera do acidente, por uma vistoria. Vistoria essa que foi realizada pelo DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado do Ceará, DETRAN Ceará, pela promotoria, né? Veja bem, o que acontece aqui, gente, é uma falta de fiscalização tremenda. A partir do momento que esses transportes foram reprovados, o que é que esses transportes ainda estão rodando, se eles foram reprovados? Quer dizer, quando nós motoristas andamos com o nosso transporte irregular e o DETRAN nos para, o que é que eles fazem? Rebocam o nosso carro, o nosso veículo. Pode ser um atraso no licenciamento, pode ser qualquer irregularzinha, qualquer irregular, situação irregular. Um ônibus que transporta alunos e lotados, esses ônibus do município de Ocara, lotados, diga-se de passagem, trafegando em estradas rurais, estradas essas que não estão de forma alguma em boas qualidades. Nós sabemos disso. Gente, isso é um absurdo. Cadê a Câmara de Vereadores do município de Ocara, que não veem essa situação? Estão colocando a vida de pessoas em risco. Pessoas em risco. A partir do momento que foi detectado que esses transportes escolares, eles estavam reprovados, era para ter tido ali automaticamente a suspensão. Mas, Padre Antônio, e as aulas dos alunos? Muito fácil de resolver. Se reunia com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a SEDUC, com a CRED da região do Maciço de Baturité, que, se eu não me engano, é a CRED 8, conversaria e dizia, os transportes escolares estão nessa situação, o que é que nós vamos fazer? Aos alunos que não podem comparecer à escola, aula remota. Aconteceu isso no tempo da pandemia. Não por questão de transporte, mas por questão de saúde, que foi a Covid-19. Então vejam bem, meu povo, é lamentável a situação desses alunos que passam por essas provações aí. Mais lamentável ainda é saber que as autoridades competentes, que deveriam tomar as providências cabíveis, não é só uma denúncia no Ministério Público, não é. Porque se você olhar, o Ministério Público está cheio de denúncias contra determinados municípios. O cumprimento da lei não acontece, infelizmente. São vidas. Então, é necessário, de fato, que se haja uma cobrança. Os pais e mães de alunos devem zelar pela vida dos seus filhos. Estado e município.
Fiscalização, Ministério Público, Promotoria de Justiça, Polícia Civil, é necessário que se haja. Porque, infelizmente, desculpa a comparação, desculpe-me, mas parece que animais irracionais são muito mais bem transportados do que alunos. Você vai passando nas estradas, você vê lá aquelas carrocinhas carregando animais, carregando porco, carregando tudo, são muito mais bem organizados, bem bonitinho, do que os transportes que estão carregando os nossos alunos. Pelo amor de Deus, Prefeitura Municipal de Ocara, CRED 8, Detran, se acontece o pior, é responsabilidade de todos. Sabe por quê? Se foi reprovado aquele transporte, por que estaria rodando? Essa é a minha opinião. A resposta agora com o Ministério Público do Estado, com a Câmara de Vereadores do município, com a Secretaria de Educação do município de Ocara, com a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e com a CRED, responsável pelo maciço de Baturité. Que tenhamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A resposta agora é com vocês. Olá pessoal, bom dia a todos aí do município, do nosso município de Ocara. Aqui é o Gilberto Lopes, eu fui candidato aí a prefeito nas eleições passadas, né? Cheguei, na verdade, dos 45 minutos do primeiro tempo, não tive tempo de fazer campanha, comício, esses três. Cheguei muito em cima das eleições, né? E na reta final tive problema ainda de ficar inapto aonde... E isso atrapalhou a votação de 2024. Mas vamos lá. Eu estou aqui para me falar em cima aí de um vídeo, né, do nosso amigo Alex Real, da revista de Ocara, a respeito aí da publicação que teve do Ministério Público do Estado do Ceará, né? Da publicação do Ministério Público, né, que um dia antes, no dia 29/4, no dia 29/4, todos os ônibus foram reprovados, né? Todos os ônibus foram reprovados, né? Porque foram reprovados porque estão todos irregulares. A gente vê em vídeos aí. Então, se todos os ônibus foram reprovados, pessoal, porque a partir do momento que esses ônibus eles foram reprovados e a fiscalização foi feita junto à promotoria de justiça aí eles não poderiam nem sair do pátio, entendeu? Eles não, a partir do momento que eles são reprovados, eles não podem sair em circulação, a não ser depois que regularize, entendeu? Então, o único culpado é o nosso gestor municipal e a prefeitura do município de Ocara, que liberou esses ônibus para rodar. A partir do momento que foi reprovado, esses ônibus, eles ficam irregular, entendeu? Se eles estão irregulares, não tem condições de rodar. E o Ministério Público não vai ficar na porta do pátio e deu o Detran para impedir o ônibus de rodar. Quem tinha que ter impedido esse ônibus de rodar era a prefeitura do município de Ocara. Entendeu? Então, assim, é um gestor que não tem condição de ser gestor de um município. E a gente vê o desmantelo que está no nosso município. Sem saúde, sem apoio a autistas. O município totalmente abandonado. Entendeu? Então, a minha opinião, que o único culpado desses ônibus que está rodando é o gestor municipal e a prefeitura do nosso município de Ocara. Essa é a minha opinião, pessoal. E falo mais, o nosso município não vai mudar com esses dois gestores, né, com o atual e com o passado que está aí. Eles não vão mudar o município. É daí para trás. O município cada dia pior. Eles não têm condições de fazer a mudança que o município precisa. Porque se todo esse tempo não fizeram... Se todo esse tempo eles não fizeram, não vão fazer, não conseguem fazer mais. Eles não têm condições de ser gestor, entendeu? A gente sabe a única coisa que eles sabem fazer. Então, eu queria deixar aqui um abraço para todos, e essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião e respeito a de todos aí. E vamos em frente, que 2028 tá próximo. Eita, pessoal, o Gilberto... velho, é complicado. Eu fico imaginando se eu queria fazer um debate, né? Político tal, eu pensava fazendo a revista de Ocara, mas eu fico pensando realmente que deve pegar fogo o debate. Aí eu já penso muito bem, falo assim, não sei não, viu? A opinião de Gilberto é uma opinião importante para ele, né? O Detran não vai ficar
montando guarda na frente da prefeitura, tá? E nem o Ministério Público ou a Promotoria de Justiça. Então, para ele, né, o culpado seria aí a prefeitura e o gestor atual, que é o prefeito Leonildo. O padre, ele trouxe um ponto bem importante, né? Se está tudo reprovado, né? Então ele falou sobre acontecer, então não é não tem como impedir os alunos, ou seja, prioriza a segurança e faz como fizeram na pandemia, tá? Eu fiz aqui uma pesquisa rápida, tá? Assim, quando o veículo ele é reprovado no Detran, tá? Em inspeção obrigatória, o veículo passa por vistoria obrigatória semestral, né, ou anual. Isso vai de município, tá? E se forem encontradas irregularidades, o veículo é reprovado, o responsável recebe um laudo ou relatório apontando os problemas encontrados. O veículo pode ficar impedido de exercer legalmente o transporte escolar até corrigir irregularidade. Então tem tudo: pneus, cinto de segurança, iluminação, freios, extintor. Então tem um monte de coisa aqui, documentação, faixa de identificação escolar, e tem o prazo para regularizar, né? Pode haver retenção, pode haver comunicação ao órgão municipal responsável, né? O veículo pode perder autorização, tá, de permissão para trabalhar até a nova aprovação. Então veja bem, pessoal, aqui a gente está falando de algo legal, tá bom? A gente está falando de algo legal. Como eu já falei aqui, tá, está aberto para participação Amanda Bezerra. Quem quiser, um político que quiser participar, mande, envie o vídeo para cá, a gente vai estar falando sobre o assunto, tá? Porque aqui envolve fiscalização, como o Gilberto falou. Vamos supor, tá notificado, a prefeitura foi notificada e continuou colocando esses transportes para correr. Agora, cadê o laudo do Detran? Você entendeu? É muito importante, sabe, pessoal? Eu acho assim uma postagem. Aqui na Revista de Ocara a gente gosta de falar e mostrar, tá? A gente não é muito de ficar, como tem páginas, não estou criticando, cada um trabalha como quer, né? Começa a colocar um monte de denúncia e não coloca a documentação, vídeo. Então a gente gosta de colocar realmente aquilo que a gente está mostrando para vocês, tá? Então o Ministério Público, ele deveria, deu problema, pessoal. Deu problema, pessoal, a postagem do Ministério Público. Já já a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá? Porque agora não dá mais tempo, tá? Deu problema a postagem do Ministério Público do Estado do Ceará, hein? Ih, rapaz, o que aconteceu com essa postagem que nós estamos comentando? Deu ruim, como o pessoal fala por aí, pessoal, deu ruim. E nós vamos mostrar, né, para vocês o que aconteceu com a postagem do Ministério Público do Estado do Ceará a respeito, né, dos ônibus. Tem um vídeo aí circulando, né, de um rapaz que tem um ônibus, pessoal, e a postagem é bem clara quando fala, hein? Todos os ônibus, né, foram reprovados. Então, como eu trouxe aí opinião diversas, tá? Também do Gilberto, né? Só que para lembrar, pessoal, é o seguinte: existem órgãos de fiscalização, entendeu? Então, assim, tudo bem. Se a prefeitura foi notificada, se os motoristas foram notificados e eles colocaram mesmo assim para rodar, não é uma questão também só de lembrar que o prefeito mandou, mas o transporte não pode transportar criança. Foi notificado os motoristas? Foram notificados a prefeitura? Então, é isso que o Ministério Público deveria ter deixado claro na postagem. Olha, depois de procedimento de fiscalização ou vistoria, né, a prefeitura ela foi notificada pela Promotoria de Justiça, o Detran, pelo Ministério Público, que os transportes não poderiam estar levando alunos. Houve essa notificação? Também é importante saber, tá bom? Mas aí está 2 pontos de vista, tá? Como eu falo para vocês, a Revista de Ocara está aberta para vice-prefeita, ex-prefeita Amália, prefeito Leonildo, é claro que ele não vai falar nada, a vice-prefeita bloqueou a Revista de Ocara, a prefeita Amália não precisa, porque ela realmente está em uma posição agora, né, que a gente vê que os apoiadores dela estão vivos aí, né, estão ainda esperando ela voltar, né, o que a gente vê movimentação. Mas é isso, pessoal, a gente está falando de segurança, transporte público, né, para educação. E você, o que você acha? Eu sou Alex Real, essa é a Revista de Ocara e eu volto, pessoal, para falar sobre a treta que aconteceu aí por causa dessa postagem aí do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sou Alex Real, essa é a Revista de Ocara, segue.
para não perder nada. E eu volto a qualquer momento.